Que diria eu diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como ele não nos daria todas as coisas? Então a ele glória, louvor, majestade, domínio, poder e exaltação, digno de receber a expressão do nosso coração agradecido por toda a sorte de bênçãos e dádivas que ele nos tem acrescentado. Vocês estão, deixa eu dizer para vocês, estão muito bem cuidados, viu? Vocês estão bem pastoreados. Vocês notaram que eu coloquei o meu óculos para enxergar de longe? Notaram que eu coloquei? Para não perder ninguém de vista. Vocês estão bonitos, hein, pessoal? Mas olha, você está cuidando bem dessa turma, hein, pastor César? Olha, esse time de pastores, de líderes, né, dos líderes de células, que estão cuidando bem dele. Olha, meus parabéns. Que rebanho bonito está aqui. E eu tenho um orgulho enorme de vocês. Olha que gente bonita. Você já notou isso ou não? Dá uma olhada do seu lado aí. Dá uma olhada. Dá uma olhada aí. Tá? Olha esse sem cabelo, que bonito. Não é verdade? Olha esta cabeleira tão, né, esvoaçante. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mas não é não? Olha aquele penteado maravilhoso. Olha só. Que coisa maravilhosa. Dá um toquezinho do lado e diga: você é precioso para o meu coração. Bora lá. Agora, estou notando aqui que alguns têm dificuldade de falar para o outro. Fica, você é precioso para o meu coração. Olho no olho. Você é precioso. O Senhor me deu você como meu amigo, como meu irmão. Você é muito precioso. Amo você, cara. Querida. O que é que você acha? Mas tem que ser olho no olho. Esse negócio de, eu amo você, viu? Tá. Conversa. Olho no olho. Bora. Bora. Vamos lá, Arnaldinho. Não vi nada até agora, Arnaldinho. Zóio no zóio. Agora tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. O tecladista me abandonou, mas já que foi a vaca, vai a terneira, né? Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Certo, mano, velho? Bora! Bora, cara! Demorou, filho? Demorou? Eu vou em frente. Let's get out of here, brother. Let's go! Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. O que você achou? Hã? E aí? Aprendeu direitinho ou não? Entendeu? Bora. Dá um ré aí. É que me disseram, né? Disseram que se eu quisesse pedir uma música, tudo para cantar, então, que eu pedisse para tirar no tom ré, né? Aí uma vez eu pedi ré, sabe o que aconteceu? O tecladista foi saindo de ré. Aí não dá certo, né? Ainda bem que você não fez isso, hein? Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte
parte do corpo. Não posso viver sem você. Fiz questão de cantar esse cântico marca a história da Comunidade da Graça. Essa é a história da vida do ministério da Comunidade da Graça. Nós não somos uma empresa, nós somos uma família, como bem o pastor César anunciou. Somos uma família. E numa família, a única maneira dela relacionar-se uns com os outros é através dos vínculos inquebrantáveis do amor. Do amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Família. Uma família a gente não substitui. Eu agora eu deixo essa família, agora vou ser adotado pela outra família. Não. Minha família, eu me tornei membro da minha família pelos laços de sangue. Meus filhos estão ligados a mim pelos laços de sangue. Meus netos, laços de sangue. Minha geração toda, nós nos vinculamos uns aos outros pelos laços consanguíneos. Então não dá para eu deixar de ser membro da minha família. E uma das características da família é que ela não compete um com o outro para ver quem é melhor. Eu vou ser melhor que você, porque eu tenho mais inteligência, porque eu sou mais sábio, eu sou mais competente, eu quero... Na família não temos competição. Na família, a característica da família é cooperação. Nós cooperamos mutuamente uns com os outros para que esta família ainda seja melhor. Para que esta família se multiplique, cresça, evolua, prospere. Então nós não competimos com ninguém. Para a tristeza do nosso coração, eu tenho visto nos nossos dias uma terrível onda de competição no mundo moderno, em todas as áreas. Todas as áreas, profissional, política, econômica, todos. Um competindo para ver quem é o melhor, quem é o mais importante que o outro. No reino de Deus, nós não temos quem é o maior. Nós temos quem serve mais. Porque maior, diz a Escritura, é aquele que serve. Maior é quem serve, não é quem é servido. Ensina-nos, Jesus. Então eu venho aqui nem para pregar a vocês. Nem para pregar. Primeiro porque eu não sei pregar. Eu gosto de estar com vocês. Gosto de abrir o meu coração a vocês. Gosto de conhecê-los ainda melhor. Eu venho aqui para fazer uma oração por vocês. Tudo bem? Venho trazer uma oração por vocês. Tudo bem? E essa oração eu tenho repetido algumas vezes por onde eu tenho passado, nas nossas comunidades. Esta oração não é nem minha. Como esse meu amigo não pôde vir, ele mandou uma oração escrita para mim e para vocês, que eu só vou repetir a oração dele. Tudo bem? Vocês me autorizam a usar a ousadia de pegar a oração de outro e deixar com vocês? Vocês acham isso certo? Ainda bem que vocês falaram. Não, uns não falaram nada. Outros falaram assim. A maioria ficou só me olhando, como quem dizendo: que esse rapaz vai aprontar. O meu amigo tal de Paulo de Tarso, esse rapaz se converteu. E na conversão fantástica que ele experimentou, Paulo de Tarso começou a andar com Jesus. E andar com os que andavam com Jesus. E cuidar daqueles que ele ajudou a andar com Jesus. Ele escreve uma linda carta, que é uma oração, que eu vou destacar a vocês somente,
Mas ele fala a respeito do carinho, da gratidão e do amor que ele tinha por aquele rebanho, aquela igreja, a igreja de Filipos, uma igreja que ele tinha visto nascer. Portanto, ele conhecia as raízes daquela igreja, sabia das lutas, das dificuldades que os primeiros cristãos tiveram naquela cidade e para constituir aquele ministério, para constituir aquela igreja. Ele era muito grato porque aquela igreja de Filipos havia cuidado muito bem dele. Por 2 vezes, quando ele esteve preso, aquela igreja enviou a ele os recursos necessários para o sustento de sua vida. A igreja que era apaixonada por pessoas, como toda a igreja de Jesus deve ser. Apaixonados por pessoas. Nós não temos compromissos com coisas. Porque quem ama coisas, não ama pessoas. E quem ama pessoas, não ama coisas. Nosso compromisso, portanto, é com pessoas. E temos aprendido isso com o maior modelo, o maior exemplo que nós temos na história da humanidade. Nosso Pai, que começou nos oferecendo o que tinha de melhor, seu próprio Filho Jesus. Nos deu Jesus, que nos doou todas as coisas, como disse a vocês, toda sorte de bênçãos espirituais. Nos foram doadas, legadas por Jesus a nós. Então, nós seguimos um modelo de alguém que, para demonstrar o seu amor, ele renunciou tudo. A glória do Pai, renunciou, a sua capacidade de ser reconhecido como o grande Rei Todo-Poderoso, Senhor da história dos senhores, Imperador, qualquer coisa que lhe tivessem oferecido, ele não teve nenhuma presunção. Seu coração estava voltado para pessoas. Dizia ele, eu vim buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Então, quem é nosso modelo? Quem é nosso exemplo? A quem devemos seguir? Qual é a pessoa mais importante de nossa vida que devemos reproduzir e expressar? Qual é a pessoa mais importante de nossa vida? Qual é o modelo principal que nós imitamos? Que tem gente que está querendo imitar, por exemplo, eu quero ser, como é aquele jogador de futebol famoso aí, como é o Neymar? Eu quero ser o Neymar, porque o Neymar é que é bom de bola, quero ser tipo Neymar. Quem é seu modelo? A quem você imita? Com quem você deseja ser parecido? Qual é a pessoa na história da humanidade, da sua vida, que você mais admira e que gostaria de assemelhar-se a ela? A quem você deseja imitar, com este você será parecido. O apóstolo São Paulo deixa uma oração bem rápida, vou deixar com vocês bem rápido, tomar ceia juntos também, uma oração simples, mas que eu dividi aqui em alguns pontinhos para você pensar juntamente comigo sobre esta oração, quando o apóstolo São Paulo ora pelos irmãos nossos lá de Filipos, da cidade de Filipos, uma comunidade como esta aqui, lá em Filipos. E esta carta e esta oração é dirigida a mim e a você, aqui hoje em Atibaia. Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, verso 9. Filipenses, capítulo 1, verso 9. E Paulo começa a sua oração
da seguinte forma. Verso 9. Também faço esta oração, diz ele, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Espírito Santo amado, Tu és o autor da palavra, do verbo que se fez carne. Revela-nos o autor, revela-nos o verbo, revela-nos a palavra, que esta oração se torne prática na vida deste rebanho cada dia mais, e que o Teu nome seja glorificado nesta cidade, nesta geração, pois é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Paulo começa orando por aqueles irmãos que tanto o abençoaram, como vocês têm me abençoado a mim, direto ou indiretamente, têm abençoado os meus pastores, diretamente. E Paulo começa dizendo, eu oro por vocês, pedindo a vocês em primeiro lugar, uma coisa, dizia ele, que é fundamental, pedindo que o amor de vocês aumente mais e mais. Eu oro pedindo que este amor aumente mais e mais. O que significa amor aumentado mais e mais? Significa que o amor ele é progressivo. O amor ele não é limitado, estático. Não, ele é dinâmico. Ele é vivo, ele aumenta. Não tem prova disso que Efésios capítulo 5, verso 18, quando o apóstolo São Paulo manda nós nos enchermos do Espírito Santo, ele não manda nós nos enchermos de dons espirituais. Não, senhores. Ele não fala para nós termos dons espirituais. Os dons não serão dados. Sim, mas ele não fala que a prioridade é esta. Se a prioridade de vocês é que vocês sejam cheios do Espírito, não encham-se do vinho onde há contenda, Efésios 5,18. Mas vocês se encham do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí sucessivamente. Então, Paulo nos chamava a atenção sobre a base da vida cristã, que a gente às vezes faz uma confusão enorme. A gente pensa que vida cristã são os nossos talentos sobrenaturais, são a nossa capacidade intelectual. Desculpe, isso tudo tem lugar, não estou desprezando o nosso Senhor, tudo tem o seu lugar, tá? Mas a gente não pode inverter a ordem. Quando os nossos queridos irmãos em Jerusalém, que eram os instrumentos que o Senhor usaria para iniciar a igreja cristã, naquele primeiro século, quando eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado, em Atos capítulo 1, 2, 3, 4, quando o Espírito Santo foi derramado, interessante é que a vida deles agora se tornou de uma dinâmica fantástica de relacionamentos. Eles estavam lá em Jerusalém, Atos capítulo 2, em Jerusalém, e lá eles viviam como se fosse um só, compartilhando uns com os outros, né? O que tinha um pouco mais repartia com aquele que tinha menos, ou que não tinha nada, e de forma que não havia entre eles, diz a Escritura, necessitado algum. Não havia nenhum necessitado. Imagina que coisa linda isso, pessoal. Não havia necessidade, porque eles compartilhavam uns com os outros. Eles repartiam uns com os outros seus bens, suas riquezas, seu tempo, seus talentos, sua vida. E isso chamou a atenção do clero religioso daquela época. Porque vou dizer uma coisa para vocês, religião é um caso de polícia, viu, filha? É um caso sério. Religião é uma fábrica de religiosos hipócritas. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Aparência. Só religiosidade. Não faça
não faça, não faça. Eu faço, eu faço, eu faço, eu sou. E, na prática, nenhuma expressão de vida. E os religiosos daqueles dias, os escribas e fariseus, quando viram aqueles cristãos, os primeiros cristãos, quando viu vivendo assim, se encheram de ciúmes, de inveja. Então, acabar com essa turma aí. Acabar com essa turma. Nos dias de hoje não tem diferença, viu? A religiosidade hipócrita tem, nos nossos dias, exercido uma função terrivelmente demoníaca. Eficiente, porque é demoníaca. E o diabo sabe muito bem o que fazer. Usando a religião para os seus próprios benefícios. Então, vocês veem, falta de amor, ódio, rancor, calúnia, mentira, facilidade de um caluniar o outro que vocês não podem imaginar. Poucos dias atrás eu recebi o telefonema de um senhor chamado pastor, que me ligou, ô Carlos Alberto, você está sabendo que tem um fulano de tal, líder de uma igreja assim, ou ele teve problemas. Peraí. Antes de você continuar a falar a respeito desse senhor, primeiro, ele não está presente. Segundo, ele não tem nem condição de manifestar a opinião dele, a palavra dele. Terceiro, é falta de respeito falar de alguém que está ausente. Então, o senhor, por favor, não me envolva no seu pecado, na sua maledicência. Vocês sabem que eu sou muito educado, né? Mas tem vezes que com a própria educação eu também sei responder às pessoas. Que ela queria me envolver com o pecado dela, falando mal do outro. Eu disse, você, o que é que você fez? Antes de você ligar para mim, lhe pergunto, e assim vou lhe ouvir. O senhor já falou com ele? Aí eu vi que nesse senhor chamado pastor, porque tem gente chamada pastor só. Eu disse, o senhor já falou com ele? Porque se o senhor não falou com ele, não fale comigo. Isso chama-se pecado. Maledicência. Vocês sabiam disso? E você sabe quem é o maledicente? Ele é filho do diabo. Sabe por quê? Porque ele reproduz mentiras. E esse senhor queria me envolver na mentira dele, no pecado dele. Eu não ouço. Eu disse, rapaz, desculpa, eu não vou ouvir. Quero saber o que é que você fez para ajudá-lo. Que se você não fez nada para ajudá-lo, Edson, não fale comigo. Maledicente, religioso hipócrita, desfazendo os ensinos de Jesus, que mandou a gente cuidar de quem? Do aflito, do necessitado, do oprimido. Ele mandou, quando alguém peca, mandou a gente empurrá-lo para o inferno. Se alguém ver seu irmão pecar, vai lá, vai entre ti e ele só. Fala com teu irmão, ajuda teu irmão, fortalece teu irmão. Uma sociedade em que o amor diminui, é substituído, né, por religiosidade, hipócrita, mentirosa, safada. Há uma esperança, a igreja de Jesus, eu e você, que tememos a Deus, que honramos a Deus, que amamos a palavra e que queremos obedecer a palavra. E não se envolvam com maledicência, viu? Toma cuidado quando você ouvir versões a respeito de pessoas, sejam seus amigos ou não. Tome cuidado. Aquele senhor desligou o telefone em meio minuto. Eu disse, não me ligue mais. Educadamente. Muito educado, sabe? Que com uma pessoa dessa a gente tem que ser educado. Que mal educado com mal educado, você toma o quê? Chumbo. Então eu não quero isso. Sabe, queridos, a igreja de Jesus é a única alternativa neste mundo de horrores, de pecaminosidade, de ódio.
Tome cuidado agora nas eleições que estão vindo por aí. Que época de eleição é quando os crentes ficam perturbados. Os crentes ficam endemoniados. É verdade. É verdade. Porque fica uma luta um contra o outro, se você é de A, de B, de C, e coisa, eu gosto disso, não gosto daquilo, e eu quero matar você se você não me ouvir, eu vou tirar a tua vida, se você tem que ser do meu partido, você tem que ser meu, você tem que... Para com isto. Os crentes ficam perturbados, rasgam a sua Bíblia, que ensina a gente a honrar os irmãos, a respeitar a opinião diferente dos irmãos, e começa um a agredir o outro. Isso chama-se nojento. Saia fora. Vamos para a palavra? Que o vosso amor aumente. Que o vosso amor aumente. Porque do jeito que nós estamos amando, não dá. Estamos amando menos do que deveríamos amar. Por isso o Espírito Santo derramado no nosso coração aumenta o nosso amor uns pelos outros. A ponto de que, eu já falei sobre isso, talvez aqui, a ponto de que esses cristãos que foram perseguidos lá em Jerusalém, quando saíram e chegaram a Antioquia da Síria, uma cidade ali nas proximidades de Israel, chegaram ali, pessoal querido, o povo começou a ficar impressionado com a vida deles. A ponto de que, pela primeira vez na história, eles foram chamados de cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristão? Etimologicamente, a raiz da palavra cristão significa os parecidos com Jesus. Eles ficaram tão impressionados com aqueles cristãos cheios do Espírito Santo, que ser cheio do Espírito Santo é ser parecido. Cheio do Espírito Santo é ser parecido com quem, pessoal? Com Jesus. É com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é o segredo de uma vida parecida com Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais parecido com Jesus você será. Em quê? Em humildade, em santidade, em pureza, em intimidade com Deus, em lealdade aos irmãos, em fidelidade à esposa, em fidelidade ao marido, em fidelidade aos pais e aos filhos, vice-versa, em honra e respeito ao patrão. São características do homem e da mulher cheio do Espírito Santo. Amém? Eu vou encerrar já. Que o amor aumente. Está satisfeito com a dose de amor que você está tendo aí? Então, outra vez que você orar para ser cheio do Espírito Santo, se disponha a ser cheio da vida de Jesus, sua santidade, seu amor, sua bondade. Aí, e os dons espirituais, pastor, como é que faz? Fica tranquilo, ele sabe quando tem que dar, ele faz como ele quer, ele é o Senhor da história, dá para cada um dons extraordinários, segundo a necessidade do rebanho e segundo a vontade dele. Porque tem gente louco querendo, eu quero ter dom. Para com isso. Quer ter dom? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Deixa que os dons ele dá para você. Deixa que os dons ele dá. Ele é doador de toda a dádiva perfeita. É Ele que nos dá os dons. Então fique tranquilo com os dons. Seja cheio do fruto que se chama amor. Porque o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Portanto, os que são de Cristo são parecidos com Jesus. Vamos aplaudir esta verdade. Obrigado! Primeiro tópico da oração. O amor aumente. Para que o amor aumentar mais e mais? Então ele diz assim, lá no mesmo verso 9, no mesmo parágrafo, ele diz assim:
em pleno conhecimento e toda percepção. Porque quando o amor aumenta, nós nos tornamos sensíveis. Sensíveis uns aos outros, pleno conhecimento e plena percepção. A gente ganha a capacidade de conhecer as necessidades dos irmãos, a situação dos irmãos, da esposa. Um homem cheio do Espírito Santo é muito sensível à sua esposa. Uma mulher cheia do Espírito Santo é muito sensível ao seu marido. E assim sucessivamente. Então, em todo o conhecimento, que o Espírito Santo é derramado para a gente ter sensibilidade, a gente ter discernimento das necessidades e carências uns dos outros, a partir da nossa casa. E então, a partir da nossa casa, e então, dos demais relacionamentos entre nós. Terceiro, verso 10. Para aprovardes o melhor. Então, por que eu quero ser cheio do Espírito Santo mais e mais? Para que eu tenha percepção e conhecimento, e para que eu seja capaz de aprovar o que é melhor. Não é aprovar qualquer coisa, aprovar qualquer besteira, aprovar qualquer história. Aprovar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, isto praticai. Filipenses capítulo 4, verso 8. É o apóstolo São Paulo ensinando. É o apóstolo São Paulo ensinando. Aprovar o que é melhor. O que é melhor? Aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Não sai aprovando qualquer besteira. Portanto, que se escolha o que é melhor, apoiando aquilo que tem dado provas da sua, que é essencial na nossa vida. A pureza, a verdade, a honra, o respeito, a santidade, a vida. É distinguir entre as questões importantes e as questões secundárias, irrelevantes da nossa vida. Mas priorizando naquilo que em verdade é importante. Quarto tópico da oração de Paulo por mim e por vocês. Verso 10. Para sermos sinceros e inculpáveis. O que é ser sincero? Ser sincero, sabe o que é? Ser sincero é ser sem máscara. Sem máscara. Sincera. Sem cera. Esse texto, essa palavra lembra, né, do teatro grego, do teatro romano, que os artistas, os componentes do teatro usavam máscara de cera para fazer determinados personagens da história. Colocavam máscara de cera. Em outras palavras, que não sejamos mascarados. O que é ser mascarado? É usar uma máscara na comunidade, outra máscara no seu trabalho, outra máscara como marido, outra máscara como esposa, outra máscara como amigo, ou qualquer coisa assim. Sem máscara. Sinceros. Sinceros. Você é originalmente aquilo que você é. Por isso, ser cheio do Espírito Santo é fundamental. É ter a vida de Cristo, sem máscara, sem você querer aparentar outra coisa. Sem máscara quer dizer também sem mancha. Quando a gente coloca debaixo da luz, não aparece nenhum defeito, nenhuma mancha. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Então, sinceros e inculpáveis, sem máscara e sem culpa. Esta oração que Paulo faz em meu favor e em seu. E por fim, verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça. Significa que o verdadeiro amor derramado no nosso coração, mais e mais, produzirá uma colheita abundante na nossa vida de retidão e de justiça. Sua vida será reta e justa.
mais uma vez, sem máscaras. Sem máscaras. Que o Senhor nos ajude a praticarmos essa verdade. Que nos livre da religiosidade carnal. Que nos livre do pecado, e nós queremos aparentar uma coisa e ser outra. Que o Senhor nos livre de toda a maldade do coração. Pois Deus será glorificado com estilo de vida que reflete o caráter de Jesus. Os parecidos com Cristo. Esta é a grande paixão que Paulo tinha para ele pessoalmente e que ele transmitia aos irmãos da igreja de Filipos e que ele deixa para os irmãos da igreja em Atibaia. Que nós sejamos cristãos que buscamos o Espírito mais e mais, para que o amor aumente em nós mais e mais. Em toda forma de conhecimento e percepção, para provarmos as coisas excelentes, sermos sinceros e inculpáveis, cheios do fruto de justiça, o qual é para a glória e louvor de Deus. Deus será glorificado, Deus será honrado com esse estilo de vida. Que o Senhor nos ajude. Pois, como dizia Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, é Cristo em vós, esperança da glória. Esta é a igreja de Jesus. Esta é a igreja para a qual eu fui chamado a constituir. Fui chamado a pastorear. Esta é a igreja da paixão da minha vida. Nesses 60 anos de trabalho que eu desenvolvo. Esta é a paixão da minha vida. Não sei se ao final de minha vida, só falta mais 40 anos ainda, né? Estou pensando em chegar nos 120, o que é que vocês acham? Estou sem pressa nenhuma, pelo menos, né? Sem pressa, alguém falou comigo e coisa e tal, e eu falei, não, estou sem pressa, se você quiser, você pega a minha senha, eu estou transferindo, está entendendo, cara? Estou transferindo a senha, e agora eu só faço casamento com um compromisso, vocês sabiam? Se vocês me chamassem aqui para eu fazer casamento de qualquer um de vocês, o pastor Nadinho ontem já me convocou para eu fazer o casamento de uma família da sua comunidade. Tudo. Pastor, o senhor faz o casamento? Eu disse, faço. Sem problema, sem problema. Só com um compromisso, eu disse para ele. Eu estou fazendo agora. Um compromisso. Que eu faço casamento quando os noivos se comprometem a eu fazer bodas de prata. O caso de vocês é esse também. Entendeu? O Gustavo, meu problema é esse também. Fazer, o que é que você acha? Não é uma boa ideia? Então, porque vou preenchendo a minha agenda, né, para 25 anos, daqui a 25 anos. O que é que vocês acham? Aí, dado o pai chegar lá, escuta, vou recolher o rapazinho lá, porque já deu muito trabalho mesmo para todo mundo, a coisa, vou trazer o rapaz de volta. Eu falei, não, senhor, não dá. Estou com a agenda completa nesses próximos 25 anos. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Por quê? Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. É ré? Esse é ré? Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Por quê? Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Que o vosso amor aumente. Que o vosso amor aumente. Mais e? Para que vocês sejam cheios de toda a percepção. Que vocês saibam julgar os verdadeiros valores do reino. Que vocês sejam santos e justos. Tão plenos da graça de Deus. Que o mundo há de ver em vocês as vossas boas obras. E glorificará o vosso Pai que está nos céus. Porque aquele que começou em vós uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Feliz 27.
Estarei aqui nos próximos 27.